Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre um filme chamado Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para vocês, é claro, curtirem, comentarem que cena que vocês gostariam que eu falasse sobre da próxima vez e, é claro, também darem um pouquinho de amor para esse sininho e se inscreverem no canal, porque ajuda bastante. Então, essa cena eu gosto de chamar de o circo de pulgas. Se ligaram na cena? Estão preparados? Então beleza. Solta o crack. Você provavelmente já assistiu a um filme chamado Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. E se não assistiu, talvez tenha assistido ao Jurassic Park 2, ao Jurassic Park 3, ao Jurassic World, ou ao Jurassic World 2. Enfim, são vários. E talvez você não tenha visto, mas pelo menos conhece a franquia, né? Mas se você viu, deixa eu te fazer uma pergunta super simples. Sobre o que é o filme? Bom, quando eu era criança, a resposta seria que o filme era sobre dinossauros. Eles eram as estrelas. Na verdade, o que importava era o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, ou então os Brachiosauros, talvez o Triceratops doentinho. Mas pra mim era sobre isso. Isso era o Jurassic Park, um filme sobre dinossauros. E na verdade só mais velho que eu vim entender a temática do criar sem pensar, né? Porque na verdade o Jurassic Park tem muitas similaridades com o Frankenstein de Mary Shelley. Eu nunca tinha parado pra reparar nisso até que eu li em algum lugar e eu fiquei... Nossa, é verdade. Porque ambos pegam os maiores desenvolvimentos tecnológicos de suas épocas, né? No caso, na Mary Shelley a gente tinha eletricidade. E agora, no Jurassic Park, né? Quando o Crichton começou a desenvolver melhor a história, é a genética. E... são utilizados esses dois poderes científicos para trazer vida de volta, né? No caso da Mary Shelley, você traz uma vida humana, Dr. Frankenstein traz um monstro de Frankenstein de volta à vida. E no caso do Jurassic Park, você traz uma espécie inteira de volta, que são os dinossauros. E ambos falam sobre a falta de humildade perante a natureza, né? Daí que vem a temática do criar sem pensar. Não é sem pensar porque a pessoa não... usou um método científico ou qualquer coisa, criar sem pensar nas consequências que aquilo vai ter, como aquilo impacta o meio natural e a vida, o progresso acima da consciência. Que eu acho que uma das melhores coisas sobre o Jurassic Park, na minha opinião, é que acontece muita coisa durante o desenrolar do filme, mas ele tira momentos para respirar e examinar o que está acontecendo na trama. Os personagens discutem sobre as implicações do que está sendo feito, que na verdade é justamente o porquê deles estarem lá. A ideia é levar aqueles personagens para o parque para que eles deem a opinião deles sobre o que está sendo feito lá. Então, ao revelar o que eles pensam sobre a criação do parque, eles também acabam revelando um pouco sobre as suas visões pessoais sobre a vida e o mundo. E aí a gente tem de tudo, né, no filme. A gente tem várias cenas de ação, com cenas de suspense, cenas de terror, cenas de comédia. Tudo isso embalado com esses momentos mais reflexivos. E, cara, pra mim esse é o modelo ideal de blockbuster. Eu acho que todos deveriam fazer isso. E uma dessas cenas reflexivas é a cena do almoço, onde os personagens dão as suas opiniões preliminares do que eles estão achando do parque. E aqui a gente tem um diálogo fantástico durante toda essa cena. E uma das minhas frases favoritas é a do Dr. Malcolm, né, do Ian, que é o Jeff Goldblum, caso você esteja perdido nos personagens, que ele fala: você pega a genética, que é a ciência de ponta no mundo agora, e você a maneja como uma criança que achou a arma do pai. Eu acho isso fantástico. Nossa, cara, que frase foda, frase incrível.
E uma das coisas mais legais também dessa cena é que os 3 personagens principais, né, o Grant, a Doutora Sattler e o Ian, explicam o porquê construir o parque é uma má ideia, né? E cada um dá destaque a um elemento disso, eu acho. O Dr. Grant, ele destaca o perigo, né, que isso traz. Ele mostra o quão perigosa é a ideia de você deixar esses dinossauros perto das pessoas. A Doutora Sattler destaca pra mim a ingenuidade que entra no processo. É o que ela explica, né? Você pega uma vegetação porque você acha que ela é bonita, que ela vai dar uma decoração maneira pro parque. Mas é uma planta agressiva de uma época que já não existe mais. Então ela não sabe em que tempo ela tá, ela não sabe em que ambiente ela tá, e ela vai atacar da mesma forma. E há uma grande ignorância nesse processo, que eu acho que é o que a Doutora Sattler aponta muito bem. E por fim, o Dr. Malcolm, né, é o que dá, né, a porrada final, que ele destaca a irresponsabilidade, né? Toda a imoralidade presente em fazer aquilo. E eu acho que essa é o principal ponto que se interliga com a ideia do Mary Shelley, né, do Frankenstein de Mary Shelley, de você criar de maneira irresponsável. Mas tem um outro aspecto que eu acho muito maneiro da história, que é o lado de quem tá criando o parque e a motivação por trás. E assim, eu acho que poderia ter sido uma coisa simples, poderia ter sido só pelo dinheiro, né? Poderia ter sido tudo uma parada monetária. Ou então poderia ter sido só um cientista maluco que, né, cria por criar, é o prazer de criar, ele não tá nem aí pras consequências, ele tem esse poder e ele fica inebriado com isso e acaba criando sem pensar. E o Jurassic Park não tira esses caras, né, eles estão presentes no filme, sim, né, o ganho monetário é representado pelo advogado, que o cara só liga pra isso. O lance dele é quanto eles vão cobrar para as pessoas entrarem, quando eles podem fazer um merchandising daquilo. É só o que o cara pensa, é dinheiro. E pelo outro lado do cientista maluco, a gente tem o Dr. Wu, que é o geneticista-chefe do parque. Assim, no primeiro filme ele não é exatamente um cara ruim, né? Ele não é. A gente não vê ele como. Ele não apita muito, né? Porque ele realmente nem tem tantas cenas. Mas depois da franquia, lá no Jurassic World, ele vira um vilão, né? Então, assim, ele é meio que a representação do que seria esse cientista de criar por criar. Mas o legal é que essa não é a característica principal da pessoa que teve a ideia daquilo, da pessoa que tá possibilitando aquilo. E pra mim é a motivação mais interessante. Eu acho que no fundo é o diferencial do Jurassic Park, é o que adiciona o Jurassic Park, né? A principal lição é o que vem desse personagem, que é o John Hammond. Sem o Hammond, aquele advogado não... Bom, ele provavelmente não morreria comido por um dinossauro enquanto ele tava se escondendo no banheiro, né? Mas enfim, ele nunca estaria pensando em todos aqueles lucros e no parque. E o Dr. Wu também provavelmente não estaria trabalhando nesse projeto. Eu acho que essa ideia não partiu dele, mas embora ele acabe se empolgando e pegando aquilo pra ele, tudo aquilo é envisionado pelo John Hammond. E eu não tô dizendo que ele se isenta dessas partes, né? Ele claramente também fica embriagado, né, com o poder genético ali da ciência, e ele também não tá desinteressado nos lucros, né? Claro que ele vai querer ter lucro e tudo mais, mas a gente vê que ele tem uma postura bem mais idealista do que esses dois durante a maior parte do filme, pelo menos até a gente chegar no momento em que ele explica melhor a motivação dele. E você vê que ele fala pro advogado que, olha, esse aqui não é um parque que eu tô criando pra ser só pros super ricos, todo mundo no mundo tem o direito de ver o que tá rolando aqui. Ele gosta de estar lá pra ver o nascimento dos animais, ele quer que os dinossauros o conheçam desde que eles são filhotes. Então, assim, ele tem uma série de preocupações ali no meio. Ele não é tão frio quanto o Dr. Wu,
E ele também não é só pura grana, pura capital, quanto o advogado. E pra mim, quando a gente chega na cena dele, é que é o Jurassic Park pra mim. Se eu fosse explicar pra uma pessoa o que é o Jurassic Park, sobre o que ele é, a principal lição moral do Jurassic Park, eu provavelmente iria mostrar essa cena. Então, vamos falar dessa cena. Quando o Michael Crichton estava desenvolvendo a história, na verdade, a ideia original era ter uma pessoa que trazia de volta à vida um dinossauro. E era só isso. Mas a história não estava fluindo. E ele queria ter uma razão para alguém querer trazer um dinossauro especificamente de volta. Alguma coisa que fizesse mais sentido. E foi aí que ele pensou: e se alguém trouxesse um dinossauro de volta pelo propósito do entretenimento? Para entreter as pessoas. E aí aquela ideia deu um clique. Então, a partir daí é que surgiu o conceito de um zoológico, né? E depois um parque temático com os dinossauros. E o John Hammond é o representante dessa ideia. O representante da ideia de entreter. E a gente tem essa cena, né, que é mais calma, é uma dessas cenas de reflexão, em que a Dra. Sattler e o John Hammond estão ambos extremamente apreensivos, esperando para ver o que vai acontecer, com principalmente as crianças, né, e o Dr. Grant, que estão lá fora correndo perigo. E eles começam a conversar sobre o porquê o Hammond criou o parque, que é justamente a história que é o título do vídeo, é a história do circo de pulgas. Ele tinha esse circo de pulgas todo em animatronic, em que ele fazia, né? E as pessoas acreditavam que era real. E era uma ilusão. E ele disse que ele queria criar uma coisa que fosse de verdade, né? Ele queria dar um entretenimento real para as pessoas, algo que elas pudessem sentir, se inspirar, ver de perto. E é o que a Dra. Sattler fala, mas isso ainda é ilusão, ainda é o circo de pulgas. Beleza, mas por que eu vou falar especificamente dessa cena? Bom, como eu perguntei antes no vídeo, né, sobre o que é o Jurassic Park. Na minha opinião, essa cena, embora na minha opinião a cena do almoço seja perfeita e tem diálogos incríveis, eu acho que ela foca muito só na imoralidade, né, sendo demonstrada apontada, né, pelos personagens, contra um corporativismo, né, a parte mais monetária da coisa, que eu acho que é o principal elemento que o Crichton tinha em mente quando ele escreveu o livro. Mas eu acho que essa cena, na verdade, ela destaca tematicamente exatamente sobre o que é o Jurassic Park e, na verdade, como o Jurassic Park é, inclusive, em termos até mesmo de construção de história. Então, vamos lá, vamos falar sobre ela. A ilusão vem do fato justamente do Hammond achar que ele tem controle sobre qualquer coisa que tá rolando ali. De que ele podia prever tudo que ia dar errado e que ia ser perfeito, quando esse poder simplesmente não pertence a ele. E em uma microescala é o que serve para todos nós. A gente pensa que às vezes a gente tem controle da nossa vida, que a gente tem controle sobre coisas externas a nós, quando na verdade a gente está à mercê dos imprevistos, das coisas que simplesmente surgem. Então, realmente o controle é uma grande ilusão. E você vê que, apesar de tudo, o Hammond ainda continua iludido, porque ele fala, não, da próxima vez vai ser perfeito. Ele não consegue aceitar que aquilo não pertence a ele, justamente por causa desse desejo muito idealista, né? E eu digo idealista porque é uma ideia realmente, é um conceito que é tão sedutor para ele,
mas que ele não pode, ou pelo menos não deveria, né, perseguir. E aquilo pra ele é extremamente frustrante, ele entra em negação total com isso. É até por isso que é interessante você ter um cientista que trabalha com a teoria do caos, no caso o Malcolm, né? Porque a teoria do caos é a representação matemática, né, do que a doutora Sattler explica pro John. A teoria do caos fala justamente dos imprevistos, do improvável que é presente totalmente na vida de todos e que o John não considera em nenhum momento. Esse é um tema que o Crichton já tinha explorado antes, né, com Westworld, que não é baseado num livro, curiosamente, na verdade é uma ideia original, é um filme que ele escreveu e dirigiu, mas que também tem essa ideia. E ele ele teve a ideia, na verdade, pro Westworld através de uma visita à NASA e principalmente uma visita à Disney, na qual ele viu os animatronics, né? E acho que foi o animatronic do Abraham Lincoln, principalmente, que fez ele sentir isso, né? Aquilo meio que apavorou ele, de uma certa forma. E ele acabou tendo a ideia pro Westworld. E curiosamente, anos depois, quando ele escreveu o Jurassic Park, o livro, ele estava pensando em fazer do John Hammond, né, uma versão sombria do Walt Disney. E eu acho legal como no livro o John Hammond, né, ele é um personagem, cara, ele é muito filho da mãe, ele é muito inescrupuloso no livro, demais. E ele não tem nenhuma realização, né, ele não percebe nada do que está sendo feito, ele fica preso àquela noção, né, e ele acaba morrendo. Mas eu acho interessante como no filme o Spielberg ele dá mais uma humanizada no personagem. Eu sinto que no livro ele era um pouco mais mais fácil de ver como um puro vilão, né? Enquanto no filme não, no filme ele tem ele tem essa questão, que é esse idealismo presente na ideia dos dinossauros, né? Porque o filme demonstra isso muito bem. A gente tem aquele maravilhamento em vê-los, né, vivos ali, mesmo que seja na tela, né? Mas a gente tá vendo aquelas criaturas, é quase como um milagre moderno. E ao mesmo tempo mostra todo o horror, tudo que pode vir com aquilo. É uma coisa muito forte. E essa noção da ilusão do controle, eu acho que era importante, que precisava vir da pessoa que idealizou aquilo, da mente que criou aquilo. Então eu realmente acho que essa ilusão de controle, essa ilusão de poder, de criação, ela é realmente o grande mote, realmente o que se trata o Jurassic Park. E eu adoro essa ideia. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido até o final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!